Me conta da sua vinda pra São Paulo, como foi, como você decidiu, o que passou pela sua cabeça. Me conta tudo. Conto. A minha outra banda, a minha primeira banda, que foi uma banda séria, né? Todas foram muito sérias, mas eu digo assim, de ter público, lançar disco, Couple Down, a gente tocava muito mais fora do estado. Muito mais aqui em São Paulo, Curitiba, em Santa Catarina. E chegou um momento que a gente começou a cobrar um cachê e começou a ficar caro pro contratante nos levar, porque ele tinha todo o dinheiro do transporte, né? E a gente tava fazendo uma virada natural de crescimento. A gente ia de carro tocar, né? Tipo, fazia bate-volta de carro e tal. E aí começou a pegar van e começa a crescer, né? Você começa a ter que entregar mais, inclusive. E aí, alguns contratantes aqui de São Paulo falam, cara, é muito difícil, não tá dando pra trazer vocês. Porque eu vou falar números quaisquer, tá? Mas era 5 mil reais de custo e 5 mil reais de cachê. Aí vira 10. Agora, se fosse 8 pra você de cachê, faria mais sentido. Enfim, foi uma coisa dessa. Eu lembro de falar com o Capilé, do Sugar Cane, né? E falei, cara, eu tô pensando em mudar pra Curitiba, que é onde era o nosso maior público. Eu falei, não, se é pra fazer, já vai direto pra São Paulo. Já pula. Curitiba também já tava na visão da galera de lá, tava um pouco defasando na cena musical. E eles estavam vindo pra cá também. Teve uma debandada, né? A Fresno veio pra cá, o Sugar Cane veio pra cá. Isso foi que ano? Tipo 2010, 2000, ou foi antes? 2007, 2006. A minha banda, ela aconteceu em 2005. Que ela teve 2 músicas que tiveram muito apelo, muita gente queria ouvir, assim, grandes festivais. Os nossos spots nos festivais eram bem melhores, foi em 2005. E eu falei, cara, a gente precisa ir embora. E eu chamei a banda e falei assim, galera, não tem mais jeito. E a gente ia lançar um disco. E assim, a opção era ou uma major, que era muito sonhador, uma gravadora, ou uma coisa muito especial, porque a gente tinha muito público. E aí a gente recebeu uma proposta de 2 selos que iam se unir força pra lançar o disco. Ai, que tudo. Só que não era uma condição, mas era meio assim, vocês precisam estar aqui, né? Vocês precisam estar em São Paulo pra fazer a coisa virar, né? E aí eu falei pra banda, todo mundo falou, porra, vamos nessa. Aí começa a história, né? Aí eu vim pra cá pra procurar um apartamento pra trazer a banda pra vir. Vim eu de mochilinha. Fiquei um tempo na casa de um conhecido meu. E aí ele falou... Eu lembro que eu tava falando, cara, vou pegar um apartamento na Barra Funda com 4 quartos e tal. E tudo no meu nome, Nath. Eu tava tipo assim... Olha como é a paixão, né? A certeza, né? Aquela coisa, Eu tinha uma que eu tenho até hoje, né? E acho que é por isso que as coisas funcionam, talvez, Sim, né? com certeza. Esse drive que a gente fala, esse ímpeto, né? E aí ele falou assim, cara, você tem certeza que a galera vem? Porque você vai se... E ele já tinha um tempo de São Paulo, falou, cara, você vai se comprometer num aluguel, botar no seu nome. E eu tava naquela de vender tudo e vim, né? Que foi o que eu fiz. E aí ele falou, pega um apartamento mais simples, vem devagar, né? Tipo assim, aí eu lembro até a Fresno pegou uma casa aqui na Zona Oeste também, que ficar um pouco improvisados, começaram a crescer e cada um foi fazer. Foi nessa casa, acho que a gente isso, lá que conheceu. A gente se conheceu, exatamente, numa festa lá, que eram festas homéricas, incríveis. E aí, eu vim e a banda acabou não vindo. Eu cheguei, era uma quinta-feira, nunca vou esquecer. Eu cheguei em São Paulo no dia 17 de julho de 2008. E eu tinha 4 shows marcados, nós tínhamos, né? 4 shows marcados no final de semana próximo. Já ia chegar arrebentando, né? E aí estão chegando? Putz, eu não vou. Ué, não, porque, meu pai vai me deserdar. Putz, não vai dar. Eu falei, não, cara, vem pra cá. Eu não tenho dinheiro. Eu falei, cara, onde come um, come 2, sabe? Tipo assim, essas são coisas que eu acreditava, tá? Hoje em dia eu não acredito mais. Eu acho assim, eu devia ter, foi maturidade, foi uma lição, né? Mas eu devia ter alinhado mais. Essa é a hora que você fica cego pelo seu sonho, né? E eu devia ter alinhado melhor com eles. Foi uma loucura, mas é assim que as coisas são. Se você quer alcançar coisas grandes, você precisa correr grandes riscos, né? E aí, eu lembro de eu desligar nenhum deles veio. Nem pros shows que tinha? Nada. Um deles falou assim, cara, eu vou, mas eu não vou morar. Eu vou e volto. Eu falei, cara, tudo bem, legal. Mas assim, São Paulo é aquela coisa. Você tá num dia, no outro dia você tem uma entrevista numa rádio pra dar. Então você precisa estar aqui, né? Imagina, ficar vindo e voltando. E aí eu desliguei o telefone e um amigo meu que era hold / produtor / faz tudo, o Luquinhas, ele veio. Interessante, né? Ele apostou mais na banda do que a galera, né? E aí ele tava morando comigo. Aí ele falou, eu lembro dele chegar no quarto, ele assim, eles não vêm, né? Ele deve ter ouvido a conversa. E foi doido, Nath, porque eu não fiquei chateado. Eu fiquei chateado, mas eu não fiquei puto, não fiquei brabo. Uhum. Eu já tava, minha cabeça já, no pragmatismo que me aflige, já ficou numa de resolver. Aí eu desliguei o telefone, eu falei pra ele, cara, eles não vêm.
Aí na hora eu liguei pro Sandro, de uma banda chamada Aditivo, falei, cara, é o seguinte, não tenho banda mais. A galera não vem. Ele falou, cara, tem uma balada hoje, o Milo. Que é onde as bandas se encontravam, uma balada aqui em São Paulo, que a maioria das bandas, os artistas iam, né? Era na Minas Gerais ainda. De quarta, eu tô indo né? de quarta-feira, Clássico. né? Várias pessoas que tu vai entrevistar provavelmente vão falar dessa Sim. quarta-feira. Só pra ter um contexto, era uma balada que você ia... Você ficava horas na fila, porque era pequena. A fila já era a balada. Não tinha tanta graça Às entrar, vezes, né? Tipo, você entrava e ficava… Isso, exatamente. Então tá, vou embora. O bololô ali fora, que era o lance. Nossa, sim. Só que aí você entrava, tava tocando, tipo, Toxic da Britney Spears, na sequência Cemetery Gates do Pantera. Tipo, no mesmo bloco, assim. Era muito, muito massa. E era o momento que essas bandas todas estavam crescendo, né? Tipo, Glória, a Fresno, NX0. Então foi um momento muito massa ali. Era muito importante, Milo, sabia? Das relações. Muito importante. As parcerias e tudo mais. Conexões e conhecer as pessoas e tal, né? E aí o Sandro falou, cara, vamos comigo lá que tem um baterista que eu conheço que quer entrar na roubada do rock. Olha o que ele falou. Ele falou, tem um baterista meu que quer entrar na roubada do rock. Eu falei, cara, beleza. Aí conheci o Rodrigo, montei outra banda, fiz a banda aqui. Mas assim, foi muito legal. A gente conquistou, tocou, fez muitas coisas, mas perdeu o cerne, né? Perdeu a... É muito difícil, né? Mudou. Já é difícil sair uma pessoa da banda, imagina saírem 3, né? E aí... aconteceu. Aí eu tive que dar meus pulos, tentei ainda, aí levei um golpe de uma assessoria de que ia me ajudar a fazer os discos. Nossa, essa aí fica pra biografia. Nessa época você pensou em desistir em algum momento? Tipo, você falou, Nunca, já te deu mais força pra… Nunca. Isso que é muito doido, cara. Eu não sei se… É que quando você é jovem, tem uma… Não que eu não tenha essa energia hoje, porque eu tenho ainda. Mas assim, é comum, né? Acho que é mais raro você ter esse discernimento, mas… meio que eu não tinha outra opção. Até eu fiquei questionei com a minha terapeuta, porque o que eu tinha não era nem certeza e confiança. Eu não sei dizer o que é. Porque se você parar pra pensar, e até recentemente, né, o que o Will e o Talent tem passado, a pandemia e tudo mais, se você parar pra pensar mesmo, era muito mais inteligente, digamos assim, parar. E falar, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Mas eu não tenho opção, Nath. Eu não tenho. Sabe, não passa na cabeça nesse momento. Por isso que até porque eu te falei, lance, quando os caras falaram aquilo, eu podia ter chorado, podia ter, sei lá, desistido, voltado, mas assim, eu já tinha vendido tudo, já tinha dado tchau pra todo mundo, né? E vim. Eu lembro que minha mãe, muito sábia, né, falou assim: olha, você sabe que você vai passar uns perrengues, né? Tipo assim, eu falei, mãe, eu tô disposto a comer pão com mortadela mesmo, porque eu acho que isso é importante também. E ela falou, tá bom, eu vou estar sempre aqui. Porque eu morava num apartamento bonitinho, tinha um relacionamento muito legal na época. Meu pai tinha se reaproximado da minha vida, eu tinha um carro massa, a vida tava tipo no conforto, que é um inimigo também, né? Conforto é um inimigo, né? Se eu tivesse lá até hoje, nada teria acontecido. Sim. Foi vambora, né? E isso eu impulsiono, empurrar a vaquinha do precipício, como falam. Não façam isso com as vaquinhas, é um provérbio, né? Mas é isso que você precisa fazer. Pra conquistar grandes coisas, você precisa fazer isso, né? Com certeza. Desculpa. Não, eu ia falar um pouco da parte de locução e publicidade também. Que se entrou, se você já fazia, se veio depois. Bem lembrado. Nessa época, Nath, foi exato. Aí eu tive que achar o que fazer, né? Porque a banda me rendia dinheiro na época. Dinheiro suficiente pra morar em Erechim. Inclusive, desculpa te interromper. Imagina. Gente, quem assistiu o teaser do podcast… Oi. Foi ele que falou. Foi ele que gravou. E ele gravou em 1 segundo. Eu falei, cara, se fosse eu pra falar aquilo, ia demorar 30 horas. Ele pegou o texto e leu. Eu falei, Nipper, tá feito, tá pronto. Eu faço. É uma das minhas outras coisas que as pessoas não sabem, né? Quando eu tive essa dificuldade, eu ganhei dinheiro com 2 coisas quando eu cheguei em São Paulo. Porque a banda parou eu tive que refazer todo o projeto. Uma delas foi uma expressão que nem existia na época, era o tal do coaching, né? Eu acompanhava bandas, eu aproveitei o respaldo da banda pra… Quando eu chegar em São Paulo, eu fiquei mais acessível pros fãs da banda. E os fãs da banda têm bandas, né? E aí eu fazia um serviço que era tipo de acompanhar nos ensaios, otimizar o ensaio, pré-produzir, produzir e gravar essas pessoas, que eu sempre me gravei, né? Eu sempre amei áudio, né? Engenharia de áudio, né? E aí, isso foi uma das coisas que me sustentou aqui. Eu lembro tinha uma banda que era lá do Carrão.
E eu chegava lá pra acompanhar o ensaio deles e era aquela bagunça de ensaio, né? Eu falei, gente, vocês estão pagando o ensaio. Ah, mas a gente gosta de uma... Eu falei, então faz o seguinte, ó, 3 ensaios por mês são muito focados no que vocês querem, e o quarto, último do mês, a gente toma uma cerveja, faz um som e tudo mais. Esse tipo de coisa me ajudou. E eu acabei enveredando pra publicidade também, o contato de um conhecido meu. Comecei editando umas locuções e aí me envolvi na publicidade, né, no áudio, na pós-produção. E a locução foi... Eu dirigi muitos locutores pros trabalhos, né? Eu gravava muito eles. E fui pegando uma manha, né? Tipo assim, de... E aí um dia ele falou assim, cara, manda sua voz também. Coloca no meio. Aí era um casting, tipo, de 8 locutores e eu botei a nona era minha. Sabe? Tipo, eu gravei, né? Porque eu entendi o que era o briefing, né? E acabei pegando. E aí você vai fazendo, vai se colocando. E hoje em dia... tem várias propagandas que as pessoas nem sabem que sou eu. Não, agora eu começo a reparar mais. Sogra, né? Os pais da minha companheira me ligam assim, é você, não sei o quê? Eu falei, essa não, sogrão. Mas aquela outra, aquela é. Que, não que a voz é meio... É publicitário, né? Eu tenho uma voz jovem de locutor de propaganda de telefonia, né? Mas eu já fiz várias marcas, assim, que se pagassem, a gente falava aqui o nome. Se pagasse Alô, você, marcas, né? Se pagasse né? você, né? Porque pra mim eles pagaram, me pagaram bem. E aí tem toda essa parte de pós-produção de áudio que foi o que me fez, foi o meu outlet pra... Que eu gosto de chamar, que era o job, né? A minha carreira é a música, é o talent, é a arte, né? E não que não seja a arte, a publicidade, mas é o meu job. É o que coloca comida na minha mesa, assim. E a arte também coloca, ainda bem, colocou muito já. Só que é mais focado no meu investimento, minha carreira a longo prazo, né? É o que eu amo e quero fazer. Então Sim. o job é necessário nesse momento, assim, pra Sim. manter as coisas.